E quais são as espécies de normas jurídicas? O positivismo jurídico, ele estabeleceu 3 espécies de normas jurídicas. Tem as normas cogentes, que podem ser obrigatórias, você tem que cumprir essa norma, ou proibitivas, você não pode ter determinada conduta, ou podem ser facultativas, que são as normas permissivas, que estão sujeitas à autonomia da vontade. Se você quiser, você cumpre desse jeito a norma, senão a norma lhe dá uma possibilidade de você cumprir de outro jeito. Então, vamos começar por essas normas cogentes, essas normas impositivas. A primeira norma cogente que eu quero falar com vocês são essas normas que a gente chama de obrigatórias. Normas obrigatórias são aquelas que ordenam, são aquelas que impõem determinada conduta. Por exemplo, artigo 876 do Código Civil vai dizer que todo aquele que recebeu o que não lhe era devido fica obrigado a restituir. A obrigação que incumbe àquele que recebe a dívida condicional antes de cumprida a obrigação. Então, é uma norma impositiva. Mais um exemplo de norma impositiva. Artigo 1643, também do Código Civil. Podem os cônjuges, independentemente de autorização um do outro, comprar, ainda a crédito, as coisas necessárias à economia doméstica. 2. Obter por empréstimo as quantias que a aquisição dessas coisas possa exigir. Porque quando casamos, estabelecemos uma chamada sociedade conjugal e não podemos, em relativo a determinadas parcelas do nosso patrimônio, fazer aquilo que queiramos. A lei estabelece requisitos e ele vai dizer, apesar desses requisitos, um cônjuge pode comprar as coisas necessárias à administração da casa, à economia doméstica, e pode ter um empréstimo de quantias suficientes para adquirir essas coisas, né? Então, essas normas são, esse tipo de norma são imperativas, são obrigatórias, né? Normas proibitivas. Normas proibitivas são aquelas que vedam, são aquelas que impedem, são aquelas que proíbem. Diz o que os seres humanos não podem fazer em determinadas situações concretas. Por exemplo, a norma que diz quem pode ser testemunha, quem pode testemunhar em juízo um determinado fato. E aí ela vai dizer quem não pode ser testemunha. Não podem ser admitidos como testemunha quem? Inciso 1. Esse é o artigo 228 do Código Civil. Os menores de 18 anos. 4. O interessado no litígio, o amigo íntimo ou inimigo capital das partes. 5. Os cônjuges, os ascendentes, os descendentes e os colaterais até o 3º grau de uma das partes, por consanguinidade ou afinidade. Os menores de 16 anos é por causa da questão da capacidade, né? Aqueles que são interessados no litígio é porque a testemunha é obrigada a dizer a verdade. Se você é interessado no litígio, você é parte, né? Você é parcial e a testemunha tem que ser imparcial porque a testemunha só relata fatos. Então, amigos íntimos e inimigos capitais também não são imparciais. Então, é por isso que o Código diz que não podem ser admitidos como testemunhas. Os cônjuges, ascendentes, descendentes, são pessoas muito ligadas àquelas pessoas interessadas no processo, um acusado ou uma parte no direito civil, um acusado no processo penal. Então, elas não podem nem ser obrigadas a dizer a verdade, porque se minha filha está sendo acusada no processo penal, não me venha o Estado dizer que eu tenho que admitir que ela cometeu determinado crime, né? Eu, enquanto pai, eu tenho o direito, isso é um direito bem além do direito positivo, de defender a minha filha por causa do vínculo afetivo, biológico que eu tenho com ela, de defendê-la, embora ela esteja completamente errada.
Então, essas pessoas não podem ser ouvidas como testemunha, isso é uma norma proibitiva. É claro que o juiz pode ouvi-la como informante, né? Aquelas pessoas que não têm a obrigação de dizer a verdade, mas podem contribuir para o deslinde da causa. Outro exemplo, artigo 1860 do Código Civil. Além dos incapazes, não podem testar, ou seja, fazer testamento, os que, no ato de fazê-lo, não tiverem pleno discernimento. Eu só posso dizer para quem eu vou transferir os meus bens, no caso da minha morte, se eu tiver, naquele momento, plena capacidade civil de conduzir os atos da minha vida, né? Se eu não tiver capacidade de conduzir os atos da vida civil, eu não tenho possibilidade de transferir o meu patrimônio. Podem testar os maiores de 16 anos. Então, veja que essa é um tipo de norma proibitiva, né? Aquelas que impedem algumas pessoas de serem testemunhas e aquelas que impedem os incapazes de testar, né? De fazer um testamento. Por fim, a última espécie de normas jurídicas são as normas chamadas de dispositivas ou permissivas. E aí eu trago duas classificações trazidas pela doutrina. Existem as normas dispositivas interpretativas e existem as normas dispositivas integrativas. As normas dispositivas interpretativas são aquelas que esclarecem a vontade do indivíduo manifestada de forma duvidosa. Vamos lá, artigo 1899 do Código Civil. Quando a cláusula testamentária for suscetível de interpretações diferentes, prevalecerá a que melhor assegure a observância da vontade do testador. Então, temos duas interpretações aqui de determinada cláusula e eu vou interpretar de modo que se observe o mais próximo possível o que teria sido a vontade do testador, né? É uma interpretação contextual do testamento inteiro, uma determinada cláusula em relação ao testamento inteiro. Então, essa é uma norma dispositiva interpretativa. Uma norma dispositiva integrativa preenche as lacunas deixadas por ocasião da manifestação da vontade. Isso é integrativa. A gente vai ver ainda no nosso curso que meios de integração do direito seriam aquelas técnicas que utilizaremos, aqueles instrumentos que vamos utilizar para quando existe lacuna da lei. Quando existe lacuna da lei, a gente vai ver que o artigo 4º das normas de introdução ao direito brasileiro vai dizer que a gente tem que usar a analogia, tem que usar os costumes e tem que usar os princípios gerais do direito. Então, uma norma dispositiva integrativa que integra uma lacuna, né? Preenche lacunas deixadas por ocasião da manifestação da vontade. Vamos lá, deixa eu dar dois exemplos para vocês. O primeiro exemplo que eu cito é o descrito no artigo 1640 do Código Civil. Vamos ver o que diz o artigo. Não havendo convenção, ou sendo ela nula ou ineficaz, vigorará quanto aos bens entre os cônjuges o regime de convenção parcial, de comunhão parcial. E o parágrafo único. Poderão os nubentes, no processo de habilitação, optar por qualquer dos regimes que este Código regula. Veja que esta é uma norma dispositiva, porque ela autoriza que aquelas partes do contrato nessa sociedade conjugal optem por um regime patrimonial ou outro regime patrimonial. Se eles não disserem nada, vai ser regime de comunhão parcial. Mas eles podem dizer regime de comunhão total, regime de separação total, né? Então, esta é uma norma dispositiva porque dá opção para que a autonomia da vontade impere, né? As pessoas podem escolher. Outro exemplo é o artigo 1904 do Código Civil. Vai dizer o artigo 1904. Se o testamento nomear 2 ou mais herdeiros, sem discriminar a parte de cada um, partilhar-se-á por igual entre todos a porção disponível do testador. Veja que ele vai dizer que o testamento, se as pessoas não fizerem
não cumprirem com determinado ato, já há uma previsão legal para suprir esse silêncio. Mas, se não houver silêncio, as partes podem dispor como quiserem, né? Veja que, enquanto as normas impositivas, as normas que ordenam, as normas que proíbem, são taxativas, as normas dispositivas, elas limitam-se a dispor com grande parcela de liberdade. Normalmente, elas estabelecem o critério que será adotado no caso do silêncio das partes. Mas se as partes não silenciarem, elas têm grande liberdade para exercer a sua autonomia da vontade, a sua criatividade, né? Pois bem, espécies de normas jurídicas proibitivas, obrigatórias e dispositivas.